É mais difícil para ti falar, por exemplo, de política em inglês ou do nome dos objetos que estão na tua cozinha? Falar de temas mais técnicos do trabalho ou ter uma conversação mais informal? Eu queria muito fazer este vídeo desta vez para duas questões. Uma para aquelas pessoas todas que implicam contigo ou que podem implicar contigo a dizer que não sabes inglês suficiente ou que falas mal inglês. Tenha atenção a essas pessoas. Uma coisa é saber falar inglês ou achar que sabe falar inglês e outra coisa é ser professor de inglês, perceber sobre linguística, sobre pronúncia, sobre como ensinar gramática, muitas coisas muito diferentes. E isto implica muitas vezes com a questão das pessoas serem julgadas pelas pessoas que lhes são mais próximas, por familiares, pelo marido, por amigos, geralmente por pessoas da família que criticam o inglês que a pessoa tem, mas não sabem realmente o nível de inglês. Recentemente, uma aluna contactou-me para ter aulas e falou-me de uma pessoa na família dela que lhe dizia muitas vezes: mas tu achas que sabes inglês e nem sabes dizer garfo e faca, por exemplo? Isto fez-me pensar numa questão. Esta aluna, depois de fazer o teste diagnóstico, tem nível intermédio de inglês. Sabe manter uma conversa, erra, mas sabe manter uma conversa e com bastante vocabulário. Mas, de facto, e foi por isso que eu pensei em fazer este vídeo, é mais difícil saber dizer garfo, faca, ralador, sei lá, todos os objetos que temos na cozinha, do que saber falar sobre as nossas opiniões sobre o nosso trabalho e sobre o que se passa no mundo. Não sei se tens noção disto, mas é mesmo correto. Porquê? Porque nós não temos que praticar, muitas vezes, falar sobre garfo e faca, ou sobre ralador, ainda pior, ou sobre, sei lá, chapa elétrica. Todas estas coisas que não temos que usar, o nosso cérebro não se vai lembrar, ou se calhar nem nunca vimos como dizer isto em inglês. Agora, queres mesmo aprender palavras novas? Vamos a isso. É possível, vai ser preciso muita curiosidade, vai ser preciso muita dedicação de treinar todos os dias, vai ser preciso também sair da tua zona de conforto, olhares à tua volta no mundo todo e pensares que palavras é que estão aqui à minha volta que eu não sei dizer em inglês. E tomar nota dessas palavras, tomar muitas notas e revisitar as palavras vezes e vezes sem conta. Se não tens a oportunidade de falar inglês no dia a dia ou de aprenderes inglês, vais ter que fazer um esforço. Na semana passada eu fiz um vídeo em que falava sobre como revisitar o vocabulário, muitas vezes até que ele entra na nossa memória a longo prazo. Deixo depois aqui um link para poderes ver. Se queres então de facto aprender vocabulário em inglês, vou deixar aqui alguns pontos para terem atenção. É normal só saber as coisas que são mais habituais, que estão à tua volta. Não tem nada de estranho, é muito normal porque tem a ver com a frequência com que vemos as coisas e com que usamos. Geralmente tem a ver com o nosso trabalho ou com a nossa família. Ponto 2, é mais fácil saber linguagem técnica do trabalho, porque lemos sobre ela, ouvimos falar sobre ela constantemente e dominamos melhor, do que ter uma conversa mais informal. Ou então, por exemplo, a nossa área de interesse, gostamos de ler sobre um certo tema e até lemos em inglês sobre ele. Saber falar, como falo muitas vezes nos meus vídeos, é outra questão, mas em geral a conversa informal é mais difícil. E as pessoas muitas vezes dizem: vou a um restaurante com um cliente, por exemplo, e não consigo falar inglês, ter uma conversa mais informal. Nada de estranho sobre isto, tem a ver com falta de exposição ao vocabulário. O terceiro ponto que te queria referir tem a ver com quando se chega a um determinado nível de inglês, por exemplo, o nível intermédio, em que ainda se erra bastante, mas que já se consegue manter uma conversa, é normal as pessoas falarem à vontade sobre temas, por exemplo, nas minhas aulas, mas começam a faltar palavras, por exemplo, vou dizer coisas que me surgiram esta semana: pupila do olho, como dizer varrer em inglês, como dizer um banco da cozinha, todas estas coisas que têm a ver com o dia a dia, que as pessoas dizem: eu não sei falar sobre isto, eu não sei dizer isto, e que ficam às vezes surpreendidas. E o que eu explico às pessoas, e dizem muitas vezes: mas eu não sei coisas tão simples, é completamente normal, porque isto é o que é mais difícil. A questão agora é expandir e expandir. Quando chega a um determinado nível de inglês, o vocabulário nunca acaba, por isso temos que prestar atenção a tomar nota, como eu já disse, e reciclar muitas vezes para expandir e expandir. É normal, mesmo já tendo algum inglês para ter conversação. Se quiseres passar à ação, a realidade é que vais ter que, como disse, vou dizer muitas vezes, tens que fazer um esforço de tomar nota das coisas, olhar à volta concretamente. Por exemplo, um bom exercício é olhares à tua volta e pensar: o que é que aqui nesta sala onde eu estou eu não sei dizer em inglês? E ir pesquisar, e ir procurar. Há muitas maneiras de reciclar vocabulário, há muitas maneiras de estudar vocabulário, eu já referi algumas e vou referir sempre mais. O meu objetivo nas aulas é que os alunos sejam autónomos nessa pesquisa, que eu ensine e depois, quando estão sozinhos, possam fazer sozinhos este processo. É muito importante na aprendizagem de uma língua sermos autónomos
em termos do quê? De quando estamos com dificuldades, como é que lidamos com aquele momento? Claro que temos que aprender inglês, claro que temos que ter aulas de conversação, claro que temos que ter amigos com quem falar, mas é possível num momento de dificuldade, e a autonomia tem a ver com isto, saber resolver-nos sozinhos. Por último, em termos assim, concretos de dia a dia, uma das coisas que também é muito difícil em inglês é sabermos o que chamados phrasal verbs. Por exemplo, put on your coat, take off your coat. Pode parecer muito simples e ficarmos chateados. Porquê é que eu não sei pôr o casaco, não sei dizer pôr o casaco ou tirar o casaco? Porquê? Porque é difícil, porque não tem lá o verbo que tem a origem mais latina e por isso vai ser difícil, ok? As palavras que vêm do latim, as palavras que vêm mais de uma cultura mais parecida com a nossa, serão mais fáceis de lembrar. Put on, take off, difícil. Normal. Isto é o inglês que se usa no dia a dia, é mais normal ser difícil. Deixo só uma última ideia, um pensamento para pensarmos um bocadinho em conjunto sobre isto. A gramática chega a um ponto que ficamos a sabê-la toda. Depois de vários anos a aprender inglês, conseguimos dominar toda a gramática, ela é finita. O vocabulário é infinito, não tem nada de mal. Estás no meio de uma conversa e sentir sempre, eu não sei dizer isto. O que podes resolver é sim aquelas palavras que sentes, eu já devia saber isto porque repeti muitas vezes e ainda não consigo, essas palavras sim, pesquisar sobre elas, reciclá-las, escrever frases e tudo o resto que eu já sugeri.